Fala galera, beleza? Eu me chamo Cleber Martins e hoje eu vou estar falando para vocês como escolher a melhor máquina Router CNC para o seu tipo de negócio. A escolha do seu equipamento, na verdade, é uma das escolhas mais importantes que você vai tomar, né? Principalmente porque você precisa de um equipamento, né? Teoricamente, né? Você precisa de um equipamento para começar o seu negócio. Então, fazer uma boa escolha pode ser a diferença entre você se dar bem no negócio ou você se dar mal no negócio, tá? Eu elenquei quatro principais, na minha opinião, né? Motivos pontos de atenção, né? Que você tem que analisar bem eles para que você escolha a melhor máquina para você, tá? Não existe a melhor máquina para todo mundo. Existe a melhor máquina para cada caso, tá? Então você presta atenção nesses 4 pontos que eu vou estar falando e fala assim, ó, meu caso se encaixa aqui, meu caso se encaixa aqui, aí sim você vai escolher entre uma máquina maior, uma máquina mais cara, uma máquina mais barata, tá? O primeiro ponto que a gente tem que ter atenção é qual que é o motivo da gente comprar uma máquina Router CNC, tá? Por que você pensou em comprar uma máquina Router CNC? Geralmente a gente tem uma ideia de produto para fabricar, ou a gente quer tirar do nosso terceiro, né? Por exemplo, a gente terceiriza a fabricação de alguma peça ou de alguma parte do processo da nossa empresa, então a gente quer colocar, né, essa parte de fabricação ou usinagem de algum processo de um produto que já é nosso dentro da nossa empresa, né? Esse é um dos motivos também. Pode ser por hobby, pode ser querendo montar um novo negócio, fui demitido do trabalho, quero comprar uma máquina para fabricar um produto específico, quero comprar uma máquina para desenvolver um produto novo na minha linha de produção, que eu já tenho um nicho pré-determinado, tá? Então existem diversos motivos para você ter o pensamento de comprar uma máquina Router CNC, tá? Então, dependendo do motivo que você quer comprar, vai mudar o tipo de máquina, tá? Por exemplo, eu já tenho uma marcenaria, né? Eu já tenho uma marcenaria de móveis planejados, móveis sob medida, e eu quero expandir o meu negócio, tá? Por exemplo, eu já corto hoje em dia com uma seccionadora 30 chapas, eu penso em cortar 40, 50 chapas. O tipo de máquina para esse tipo de serviço é uma máquina totalmente diferente do que uma pessoa que quer comprar uma máquina por hobby, tá? Por quê? O tamanho da máquina é muito diferente e a produção da máquina é muito diferente. Uma máquina com uma produção de cortar 40, 50 chapas de MDF por dia é uma máquina profissional, é uma máquina industrial de alta produção. Já para uma pessoa que comprar uma máquina hobby, a máquina pode ser uma máquina mais tranquila, ela não exige tanta precisão, porque a pessoa vai fazer uma peça aqui, uma peça ali, se ela quiser mais precisão, ela pode diminuir um pouco a velocidade de avanço, mexer um pouco na qualidade de resolução dos passos, né, dos motores da máquina. Então, a pessoa que está no hobby, ela consegue se adaptar melhor com qualquer tipo de máquina, inclusive com máquinas mais baratas. Já a pessoa que já tem uma produção grande, que quer escalar o seu negócio, precisa de uma máquina industrial. Independente da máquina que você escolha comprar, uma máquina hobby ou uma máquina profissional, uma máquina industrial, você vai precisar aprender a programar, aprender a criar os percursos para a máquina executar qualquer tipo de programação, tá? Então, você vai ter que aprender a programar uma Router CNC, você vai ter que aprender a criar percursos para uma Router CNC. Ou você vai ter que aprender, ou você vai ter que contratar alguém que sabe, tá? Se vocês não sabem, eu tenho treinamento completo, né, do básico ao avançado, ensinando como programar, como fazer criação de percursos para uma Router CNC, seja uma máquina hobby, seja uma máquina industrial, tá? O software que eu estou utilizando nesse treinamento é o software Aspire, que é um dos softwares mais atuais do mercado, tá? Eu vou deixar o link aqui, se você tiver interesse, dá uma olhadinha, ver o descritivo do curso, tudo que tem, vai do básico ao avançado, você vê lá certinho, tá? Mas falando do segundo ponto, capacidade produtiva. Como eu disse no começo, você quer uma máquina que tem alta produção ou você quer uma máquina para hobby ou uma máquina para testar esse negócio? Você já tem o seu trabalho principal, você quer criar uma nova fonte de renda, você quer uma renda extra, então você não precisa comprar uma máquina industrial, você pode comprar uma máquina hobby, uma máquina mais caseira, uma máquina meio profissional, meia caseira, tá? Você não precisa de uma máquina tão cara com uma produção gigante, tá? Imagine, você vai pagar 200, 300 mil reais, não, de 100 a 200 mil reais numa máquina já bem robusta, né, bem industrial, para você fazer um artesanato, para você fazer um hobby, para você fazer produtos de fim de semana. Não faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido nenhum. É você comprar uma Ferrari para você andar andar de fim de semana, andar de domingo, tá? Tipo, se você tem muita grana, compensa você comprar uma máquina industrial para fazer hobby de fim de semana, tá? Mas não é o caso da grande maioria das pessoas, tá? Na verdade, as pessoas que têm hobby, né, começam com máquinas mais baratas, porque assim como quem começa para a empresa, tá? É bacana a gente testar o negócio, tá? Não faz sentido você comprar uma máquina totalmente profissional
para ver se você gosta, para ver se você se adapta, para ver se você consegue fazer a parte de programação, para ver se aquilo é realmente aquilo que você imaginava, tá? Então, nunca não, né? Tente sempre começar pela máquina mais simples possível, tá? Seja no hobby, seja na parte industrial. E se você tem interesse em saber mais sobre máquinas hobby, máquinas profissionais, máquinas industriais, tá? Nós temos um grupo no Telegram, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Lá tem desde pessoas que estão montando as máquinas, pessoas que querem comprar máquina, pessoas que querem aprender a programar, pessoas que estão pensando, pessoas que estão olhando o que as outras pessoas que já têm uma roda de ciência estão fazendo para ver se pinta uma ideia, para ver se surge uma promoção de uma máquina mais barata, para ver se alguém está vendendo uma máquina, tá? Entra no nosso grupo do Telegram, um grupo que está crescendo cada vez mais e é totalmente gratuito. Vou deixar o link na descrição. O terceiro ponto que a gente tem que analisar é o tamanho da nossa máquina, né? Qual que é o tamanho mínimo que a gente precisa para uma máquina, tá? Entenda que máquina, holder CNC, assim como acho que diversos maquinários, o tamanho é um fator muito importante na hora de você pagar ou até alocar dentro de um espaço físico, né? Por exemplo, tem máquinas com certas medidas que não vão entrar em qualquer porta. Tá? Existem máquinas, por exemplo, com uma máquina que cabe uma chapa de MDF, é uma máquina que tem uma área útil, né? Área útil, a máquina então é maior. A área útil dela é 2 metros por 3 metros, então subentende-se, né, que você tem que ter uma porta, né, ou um espaço, né, um vão de no mínimo uns 2,20 metros para a máquina entrar, tá? Então não é todo lugar que vai caber qualquer tipo de máquina. Fora isso tem o peso da máquina, né? Tem que ver, por exemplo, se a sua casa ou o espaço que você alugou tem estrutura para aguentar uma máquina de porte grande, né? Tem máquinas que pesam 5, 6 toneladas, tá? Não estou falando de máquinas menores, tá? Estou falando de máquinas industriais, máquinas grandes, tá? Mas máquinas pequenas, uma máquina hobby, ela pesa aí seus 100, 200 quilos, tá? Então, são pontos que a gente tem que ter atenção, tá? Sempre, quanto menor a máquina, melhor, tá? Por quê? Porque ela vai ocupar menos espaço e ela vai ser mais barata, tá? Então, você tem que olhar para você descobrir, né, o tamanho exato da máquina que você precisa comprar, né, o que você deveria comprar. Pense na peça que fez você tomar a iniciativa de comprar a máquina. Por exemplo, eu quero fazer um abajur. Qual que é a maior peça que você vai montar naquele conjunto do abajur? Tá? Por exemplo, 30 por 30. Então pega uma máquina com um pouco mais de 30 por 30 de área útil, né? 30 por 30 centímetros de área útil. Kleber, minha peça, eu quero fabricar tábuas de corte. Minhas tábuas de corte tem 30 por 50. Então pega uma máquina um pouquinho maior, né? Uma máquina de 40 por 60. Não, Kleber, agora eu quero fazer quadros, né? Eu pensei em comprar uma Roto CNC para fazer uns quadros, né, que tem por volta de 1 metro, né? Então compra uma máquina de 1,20 m por 1,20 m, tá? Não compre máquinas muito maiores do que o produto inicial que você pretende fabricar, tá? Uma coisa muito comum é ver pessoas falando assim, eu comprei uma máquina, eu tô pensando em comprar uma máquina, né, de 2 metros por 3 metros porque cabe uma chapa de MDF. Aí eu pergunto à pessoa assim, mas o que você corta de MDF? A pessoa, não, eu corto pecinhas pequenas, não sei o quê. E por que você comprar uma máquina tão grande, tá? A maioria das pessoas responde assim, não, porque quando o negócio escalar, quando eu tiver mais clientes, mais demanda, eu vou conseguir aproveitar melhor uma chapa de MDF, eu vou conseguir ter uma produção muito maior. Galera, entenda, de fato você vai ter uma produção muito maior, de fato você vai ter um melhor aproveitamento de material, só que você tem que pensar que você está começando um negócio totalmente novo, tá? A não ser que você fale assim, Kleber, eu já tenho a demanda, tá? Eu já tenho uma alta produção, então eu preciso comprar uma máquina grande para continuar a alta produção, para ter um melhor aproveitamento de chapa. Beleza, só que a grande maioria das pessoas que vão para máquinas maiores não tem essa demanda. A pessoa está pensando no futuro, tá? Pensar no futuro é bom, Kleber? É bom, mas não nesse caso, tá? Compre uma máquina pequena, compre a menor máquina possível. Se o seu negócio for escalando, se você for realmente vendendo bastante, o seu negócio vai te dar lucro suficiente para você investir no equipamento maior, tá? A chance de dar certo e a chance de dar errada, elas são meio que iguais, né? Ou sim ou não, ou dar certo ou não dá. Então não tente correr o menor risco possível, tá? Eu tô falando risco em questão de dinheiro. Compre a menor máquina possível, tá? Por quê? Porque você vai consequentemente investir menos dinheiro. E se o negócio se provar autossustentável, se o negócio se provar lucrativo, o próprio lucro, né? O próprio dinheiro que aquele negócio vai te dar, ele vai fazer com que você tenha grana para comprar uma máquina maior, tá? Não dê esse tiro no pé. Eu vejo muita gente
muita gente mesmo, com máquina grande, parada, porque, eu pensei que ia ser mais fácil, eu pensei que não fazia tanto barulho, eu pensei em uma série de coisas, e a pessoa investiu muito dinheiro, tá? Porque ela comprou uma máquina grande, achando que o negócio ia ser bem sucedido, tá? Não tô falando que o negócio é sempre difícil, é sempre mais para ser mal sucedido, só que isso é uma possibilidade, você tem que levar em consideração isso na hora de você comprar sua máquina. E o quarto ponto é quanto você está disposto a gastar. A gente falou de várias coisas, né? Motivo, tamanho, capacidade produtiva, né? Mas e o valor? Você tem o dinheiro para comprar uma máquina? Como é que você vai comprar a máquina? Você vai fazer um financiamento? Você vai fazer um parcelamento? Você vai parcelar no seu cartão? Você tem noção de que essa máquina ela tem que se pagar ao longo de alguns anos, porque toda máquina, né, assim como todo equipamento, ele tem uma vida útil meio que pré-estabelecida. Então, pense bem, quanto mais caro você pagar no equipamento, tá, mais lucro e mais volume esse equipamento tem que te gerar de retorno, de receita e de lucro, tá? Para que justifique você ter comprado o equipamento 2, 3 vezes mais caro do que o outro que você poderia comprar, tá? Então, vamos analisar duas máquinas, tá? Uma máquina de 10 mil reais e uma máquina de 100 mil reais, tá? Você tem que ver nitidamente a diferença produtiva entre uma máquina de 100 mil e uma máquina de 10 mil, tá? Não vai falar assim, eu tô começando um negócio, já vou começar com uma máquina boa porque eu quero mais produção, eu quero mais confiança, tá? Nem sempre uma máquina mais cara, ela vai justificar o preço de uma máquina mais barata, tá? Às vezes a máquina, por exemplo, ela corta uma máquina de 10, uma máquina de 100, às vezes essa máquina de 100, é claro que ela vai ter uma marca mais famosa, ela vai ter uma produção maior, mas quanto maior? Não vai ser 10 vezes maior, tá? Vai ser, por exemplo, 4 ou 5 vezes no máximo, né? Ela vai ter mais produção. Então, ponha na balança tudo isso, tá? Não compre a máquina mais barata, eu sempre falo isso, não compre uma máquina Rolltech CNC por preço, tá? Mas tome cuidado para você não comprar máquinas caras demais, tá? Máquinas industriais para você começar um negócio que você nem sabe se vai dar certo. Ou para você testar o negócio, mesmo que você tenha demanda, mas você está testando o negócio. Às vezes o seu fornecedor, né, a pessoa que terceiriza um serviço de corte para você, ele tem mais agilidade, ele tem uma máquina que tem um custo-benefício melhor, né, do que você comprar uma máquina industrial. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Por mais que você fale assim, Kleber, eu vou pagar a máquina parcelado, eu vou fazer um financiamento, não importa, tá? Você vai pagar essa máquina. Na verdade, se você for financiar ou parcelar, você vai acabar pagando mais caro que a máquina em si, né? Só que não conte não conte só com a receita que essa máquina vai te gerar, tá? Pense bem, tá? E quanto mais caro for esse equipamento, mais estratégia de negócio você vai ter que ter, tá? Mais pesquisa de mercado, você vai ter que deixar o negócio super alinhadinho para a máquina chegar e você começar a produzir, tá? O que eu sempre recomendo, tá pensando em comprar um equipamento, já tem uma ideia de produto ou quer pôr para dentro da sua empresa, né, um serviço que você terceiriza, teste com outras empresas que já têm máquinas Rolltech CNC. Kleber, onde é que eu vou achar pessoas que têm máquina Rolltech CNC? Galera, entra no grupo lá do Telegram e fala assim, tô pensando em fazer esse projeto, tô pensando em comprar uma máquina para fazer X produto, alguém pode fabricar uma quantidade específica para mim? Vai ter um monte de gente que tem máquina Rolltech CNC que vai falar assim, eu fabrico, aí você testa o mercado, tá? A pessoa vai fabricar para você, vai te dar algumas dicas, tá? Vai te dar um valor mais ou menos de quanto vai custar, né? Porque você vai ter que pagar para alguém fazer isso, e aí você vai colocando na ponta do lápis, será que realmente vale a pena eu comprar uma Rolltech CNC? Será que realmente tem esse lucro todo que eu estou imaginando? Ou tem essa demanda toda para consumir esse produto que eu estou tentando fabricar, tá? Então, pense muito bem antes de comprar sua máquina, tá? Meça muito bem, tá? Esses parâmetros, tamanho, produção, quanto eu tenho para investir, tá? E compre a máquina ideal, tá? Nós temos uma empresa parceira aqui do canal, vou deixar o link deles aqui, a empresa JDR, a empresa que fabricou todas as minhas máquinas. Eu recomendo bastante para quem está começando, porque tem um atendimento de qualidade e equipamentos de extrema qualidade, tá? Eles não fabricam máquinas industriais e eles não fabricam máquinas caseiras. Eles fabricam máquinas profissionais para atender uma demanda mediana, tá? Por exemplo, você está começando com hobby, essa máquina te atende. Você está com um serviço mais esporádico, essa máquina te atende. Você tem um serviço mais profissional, né? Não industrial, mais profissional. Você corta 2, 3 chapas de MDF por dia, ou você faz serviços com madeira bruta, tá? Essa empresa vai te atender completamente, tá? É uma das empresas que tem o melhor custo-benefício no mercado, na minha opinião, tá? Vou deixar o link aqui. Se você for fazer uma cotação com eles, fala que é uma indicação do Kleber, que você tem uma tabela diferenciada, né? Com valor um pouco mais reduzido, beleza? O vídeo de hoje era isso. Se vocês gostaram, deixa o like, isso ajuda bastante o canal a chegar em cada vez mais pessoas que têm interesse por Rolltech CNC. É isso aí, a gente se vê na próxima, até mais.